E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Felipe. E eu sou o Alisson e hoje, né, palpite da 27ª rodada, então segue com a gente, deixa o like aí, se inscreve se for novo, o que mais, Felipe? Bom, você já falou dos dois principais, corre lá no Insta também para dar uma moral pra gente, né? Seguir lá no Insta também. E deixa os palpites de vocês aí, vamos ver quem vai mitar nessa rodada. Isso aí, tá difícil, hein, Brasileirão tá maluco. Vamos iniciar, né, Felipe, rapidinho, um recadinho rápido, só pra deixar claro pra galera, né, que a gente parou a parceria aí com a Esporte da Sorte. Não foi conforme a gente esperava, então, claro, né, se a gente pega uma parceria, a gente explica pra vocês, se a gente deixa uma parceria, a gente também vai explicar pra vocês, né, Felipe? Pode falar também. É isso aí, a gente esperava que fosse uma parceria a longo prazo, é o que a gente quer pro canal, né, quando tiver um parceiro aqui que siga com a gente aí por muito tempo, crescendo juntos, que seja bom pros dois lados, mas não aconteceu da forma que a gente queria e vida que segue. Cara, é triste porque... Faz É parte. isso aí, então, editor, solta a vinheta. Bom, Alisson, o que não pode faltar aqui é aquele recado de todo o vídeo, né? Falar que não estamos aqui para dar dicas de apostas, é uma resenha nossa junto com vocês aí nos comentários, é basicamente isso. É isso aí, falando nisso, que Brasileirão maluco, né, tá difícil pra todo mundo, eu acredito. Vamos ver, Felipe, Corinthians e Flamengo foi 1-1, nós dois cravamos, pelo menos uma cravada aí na rodada. Atlético Paranaense 1-1 em cima do Bragantino, nós dois acertamos o empate. Fortaleza 3-2 no América Mineiro, nós dois acertamos a vitória do Fortaleza. E Cuiabá 0-0, você acertou, Cuiabá contra o Cruzeiro, né? Você acertou o empate. Fora isso, meu amigo, Que merda, hein? só loucura. Então, vida que segue, né? Vamos lá, então, segue o barco. Vamos que vamos. Grêmio e Atlético, Felipe, pra essa rodada tirar essa zica de vez. Vamos tentar. Eu vou de Grêmio 1-0, cara. O Grêmio, das 3 vitórias que tem no campeonato, 10 foram dentro de casa, que é o seu ponto forte. Só perdeu uma vez no Brasileirão jogando como mandante. Vem de 5 vitórias seguidas em casa, 4 delas sem sofrer gols. Então, dentro de casa é onde o Grêmio se sai bem. O Atlético Paranaense também se sai melhor como mandante. Quando vai fora de casa, nos últimos 9 aí no Brasileirão, só venceu 2. E um detalhe importante é que nos últimos 10 jogos no Brasileirão, foram 6 empates, né, pro Atlético. Então vem empatando com uma boa frequência. Eu vou de 1-0 pro Grêmio pelo fator casa. Aí eu falo, vamos sem zica, primeiro placar igual. Incrível, né? Grêmio 1-0 Vamos também. pensar positivo que quando Vai a gente dar gravou bom. na última foi igual, né? Então, Pois é. Pensar nisso. Grêmio 1-0 também, Felipe, o fator casa do Grêmio é muito forte. Se é pra vencer o Grêmio, que seja em casa, né, como a gente fala. O Atlético Paranaense fora de casa não é o mesmo time quando joga em casa. Então, por isso, Grêmio 1-0. Se o Grêmio vacilar, o Atlético Paranaense pode conseguir o empate. Ou a vitória, né? Que esse Brasileirão aí tá acontecendo de tudo. Mas o Grêmio em casa realmente é muito forte. Coritiba e Cuiabá, Felipe. Eu vou de Coxa 2-1 sobre o Cuiabá. Coxa segue ali em penúltimo lugar, porém, né, saiu de 8 derrotas seguidas para 2 vitórias seguidas. Então dá uma esperança ali de que ainda tem chance. As 2 vitórias marcando 2 gols por partida, então o ataque está funcionando. Cuiabá só uma vitória nos últimos 8 jogos. Em 6 desses últimos 8 jogos nem conseguiu marcar gols. O ataque está com muita dificuldade de marcar, né? Saiu até do último jogo atrasado aí num 0-0. Sim. Que tem acontecido com frequência o Cuiabá, não marca gols. Eu vou de Coxa 2-1 pelo momento aí do Coritiba e depois jogar em casa. Show de bola, mano. Eu vou de 1-1 nesse jogo, né? O Coxa tá em uma fase boa, né? Jogando em casa é muito forte, mas pensei que o Cuiabá pode voltar a atrapalhar fora de casa. Lembrando que o Cuiabá sempre fazia essa pegadinha fora de casa, sempre atrapalhava os times. Então eu vou com o pé no chão aí nesse jogo. Não sei porquê, mas vou 1-1, na minha opinião. América Mineiro e Botafogo, Felipe. Eu vou de Botafogo 3-1 sobre o América Mineiro. O América Mineiro segue na lanterna, pior defesa aí junto com o Coxa, só 4 vitórias em 26 jogos. Botafogo chegou a ficar 7 jogos seguidos sem vencer fora de casa, né? E venceu o clássico contra o Fluminense no Maracanã, que lógico, né, considerado Sim. fora do seu estádio. Segue líder disparado e das 5 derrotas que tem no campeonato, 4 foram fora, que é um ponto de atenção, mas pega o último lugar, acho que tem tudo para vencer 3-1. Show de bola, Felipe. Vou com você, não com o mesmo placar, né? Mas vou com você. 2-1 Botafogo, na minha opinião. A gente podia falar do América Mineiro jogar em casa e tudo mais, mas a fase realmente não é boa. É incrível como o América Mineiro está cada vez mais caindo cada vez mais seu rendimento. E quando outros clubes começam a vencer na zona de rebaixamento ali, o América não consegue, né? Essa sequência é boa. E o Botafogo, né? Se empolgou de novo aí com a vitória no Clássico, fora de casa. Jogou no Maracanã, fora de casa. Então pode ser que anime também para jogar essa partida, pegar o adversário fraco no momento. Então por isso, 2-1 Botafogo. Vasco e Fortaleza, Felipe. Eu vou de Vasco 1-0 sobre o Fortaleza. O Vasco nos últimos 5 jogos aí como mandante, né, no Brasileirão, foram 4 vitórias e um empate. Uma vitória, né, lembrando, pode tirar o time aí do Z4. Chegou a sentir o gostinho de sair.
acabou voltando, mas está ali bem próximo. Uma vitória pode animar demais o time para sair dessa fase. O Fortaleza vem numa fase incrível, só uma derrota nos últimos 13 jogos, somando as competições. No Brasileirão venceu 6 dos seus últimos 8 jogos, mas é bom lembrar que também tem muitos resultados melhores quando joga como mandante, né? Dos últimos 6 jogos fora no Brasileirão, perdeu 4. A cabeça também pode já estar lá na final da Sul, o time já vem nessa preparação. Então acho que o Vasco, né, precisa mais dessa vitória nesse momento do que o Fortaleza. Vou de 1-0. Show de bola, mano. Eu vou de 1-1 nesse jogo. Concordo com tudo que você disse. Porém, o Fortaleza é uma equipe muito chata, né? Como você disse, nos últimos jogos fora de casa não vem muito bem. Mas contra o Vasco, esses times geralmente jogam muito bem no São Januário, né? Gostam de ir pra cima pela pressão na torcida do Vasco, não gostam da mole, então por isso vou de 1-1 nesse jogo, mas o Vasco realmente, cara, está jogando muito bem. Goiás e São Paulo, Felipe. Esse eu vou de 1-1. Né? O Goiás, 7 jogos sem saber o que é vencer, empatou 5 desses últimos 7 jogos, empata muito. E tirando a última rodada louca lá do 6-4, a maioria dos seus jogos não saem muitos gols. São Paulo, na única pretensão no Brasileirão é ficar cada vez mais longe do Z4, já ganhou a Copa do Brasil, então não tem mais preocupação de Libertadores. Segue sem vitória fora de casa no Brasileirão, junto com o América Mineiro, que é o Lanterna, são os únicos que não venceram fora no campeonato. Eu vou de 1-1, que eu não vejo vitória para nenhum lado, mas se fosse escolher, ainda iria para o mandante, porque o São Paulo não sabe vencer fora de casa no Brasileirão. Incrível, né? Também vou de 1-1 também, Felipe. Goiás em casa é a equipe mais chata, né, de se enfrentar, e o São Paulo é um visitante que não faz muita coisa, né? Por mais que jogue bem, seus jogos incríveis, parece que vai terminar o Brasileirão sem vencer ninguém fora de casa. Algo inédito aí. Né? Então por isso eu vou de 1-1 também, não consegui ver um time pro outro time, então vamos de empate, vamos ver o que vai acontecer e pra cá junto, né? Vamos gravar junto de novo. Vamos lá. Bahia e Inter. Vou de 1-1 também, cara. Bahia sem conseguir sequência boa de vitória, né? Quando vence bem, igual já venceu o Coxa lá atrás, aí depois perde logo 2 seguidas. Agora vem de uma boa vitória contra o Goiás. Vamos ver, né, se agora consegue embalar. Mas a princípio não tem essa sequência de vitória. Ponto positivo é que dos últimos 9 jogos em casa no Brasileirão só perdeu 2. E nesse momento é o primeiro ali fora do Z4, no limite, né? Se der mole, acaba voltando. O Internacional está tentando subir no Brasileirão, depois daquela eliminação sofrida na Libertadores. Vem de vitória no Clássico contra o Grêmio, que dá moral. Sim. Mas é bom lembrar que nos últimos 6 jogos fora no Brasileirão, perdeu 3 e empatou 3, não venceu nenhum. Confronto direto, o Inter vem levando a melhor, né, sobre o Bahia há bastante tempo. Vou de 1-1 nesse jogo. Show, mano. Eu vou de 2-1 Bahia. O fator casa Bahia pegou demais pra mim aqui. Bahia segue pressionado, mas quando joga em casa realmente joga muito bem. E o Internacional não é um visitante muito bom, conforme você falou, né? A estatística aí mostrou que é o time que, quando faz alguma coisa, consegue apenas um empate. É muito difícil vencer fora de casa. Então, por isso, sem zicar o Bahia, né? Vou de Bahia 2-1 jogando em casa. Agora, Felipe, jogão, hein? Palmeiras e Atlético Mineiro. Eu vou de 2-2 nesse jogo. Palmeiras só uma vitória nos últimos 8 jogos, é isso mesmo. Só uma vitória nos últimos 8 jogos, pois é. Lógico, colocando as duas competições, né? Libertadores e Brasileirão. 3 derrotas seguidas só no Brasileirão, mesmo assim ainda segue no G4. O Atlético Mineiro só perdeu 2 dos últimos 10 jogos, então melhorou bastante, subiu na tabela, mas nos últimos 8 jogos, como visitante no campeonato, só venceu 2, então vem sendo melhor quando joga como mandante. Sim. E esse é o confronto direto dos empates, né? Nos últimos 10 que eles se enfrentaram foram 8 empates, então acho que vai ter mais um, 2-2. Então vamos de empate também, só que o meu empate vai ser 1-1, né, Felipe? Conforme você falou, o Palmeiras, se fosse outra época, jogando em casa, seria favorito. Mas o Galo também, outra época, estava mal e agora está melhor. Então, por isso, tentando achar equilíbrio na partida em um jogo difícil como esse. Vou no meu quarto 1-1 incrível nessa rodada. Cruzeiro e Flamengo. Cara, eu vou de Flamengo 1-0. Tô sentindo que o Tite vai estrear com o pé direito, né? O Cruzeiro só venceu um dos últimos 12 jogos, crise total. Em casa, no Brasileirão, só venceu um também nos últimos 10 jogos. Vem de 4 empates seguidos no campeonato. A maioria dos jogos com poucos gols, como foi o último aí, como contra o Cuiabá, né? O Flamengo, nos últimos 3 jogos, empatou 2 e venceu 1. Também não tem tido muita facilidade para marcar. O ataque não vem fazendo muitos gols. O ponto forte ainda continuou como mandante, mas também não vem mal como visitante, apesar da fase não ser das melhores. Só perdeu um dos últimos 9 jogos que jogou fora de casa. Tem a estreia do Tite, tem o Cruzeiro que tá muito mal. Eu vou acreditar ainda no Flamengo aí fora de casa 1-0. Show de bola, mano. Eu vou de Flamengo 2-1, né? O Flamengo realmente vive outro momento. Não que o momento do Flamengo seja maravilhoso, mas comparado do Cruzeiro é outro momento. E o Cruzeiro vai lembrar que não é um mandante daqueles que botam muito medo, né? A maioria dos jogos do Cruzeiro, os maiores dos pontos foram feitos fora de casa.
Então por isso eu acredito que o Flamengo vai se sobressair sobre isso, ainda tem a estreia do Tite, jogadores que querem mostrar serviço e tudo mais. Então eu acredito que o Flamengo vença por ter um time melhor e estar melhor no momento mentalmente. Santos e Bragantino. Eu vou de Santos 2-1, cara, jogo difícil. Santos vem de 3 vitórias seguidas, né? Embalou as 3 vitórias com gols para os dois lados, jogos bons, né? Com bastante movimento. O Bragantino também vive um bom momento, está em segundo lugar, né? Das 12 vitórias que tem no campeonato, só 4 foram fora de casa, que é o ponto negativo para esse jogo. E o confronto direto entre eles também é bastante empate, né? Desse clássico aí. Eu iria de empate também para complementar esse clássico, mas o momento do Santos parece tão legal dessas vitórias seguidas que eu vou acreditar no mandante, eu vou de 2-1 pro Santos. Então, já que você iria de empate, não foi, eu vou te ajudar. Então eu vou de empate, então eu vou de 2-2 nesse jogo. Incrível. Ou seja, Bragantino 3-0. Bragantino 4-3 em cima do Santos. É isso. 2-2 nesse jogo. O Santos realmente deu um up aí, é como a gente fala, né? O brasileiro vence 3 vitórias seguidas, tá tudo bem, perde 3 derrotas seguidas, quer dizer, tem como perder 3 vitórias, né? Mas enfim, perde 3 seguidas, já tá mal de novo, incrível. Mas realmente tá jogando bem, além de estar vencendo. E o Bragantino é outro time que tá muito bem no campeonato, incrível, veio quietinho ali, no final do campeonato tá dando trabalho pra todo mundo. Então, falei, cara, vai ser 2-2, acredito que vai ser um jogo movimentado como tem sido os jogos do Santos. E para fechar, Felipe, Fluminense e Corinthians. Eu vou de Fluminense 2-1. Fluminense só tem vem de 2 derrotas seguidas no Brasileirão. O ponto positivo é que só tem uma derrota em casa no campeonato, né? Sim. 20 gols feitos e 8 sofridos em 14 jogos que teve como mandante. Então, o mandante, Fluminense domina. Corinthians, o Corinthians também acaba se saindo melhor como mandante, né? Quando joga fora aí no Brasileirão, dos seus 13 jogos aí, dos últimos 13, só 2 vitórias e só 10 gols feitos. Então, fora de casa, cai bastante. 4 dos últimos 5 jogos que teve fora de casa, saíram gols ambos. Então, pelo menos ainda faz ali seus golzinhos, apesar de não conseguir os bons resultados. Nos últimos 5 confrontos diretos entre eles, com o Fluminense de mandante, o Fluminense venceu 3 e foram 2 empates. Vou de Fluminense 2-1. Show de bola, mano. Vou de Fluminense 1-0, conforme que você falou, jogando em casa é sempre favorito. E o momento do Corinthians não é bom, além de jogar fora de casa, que também no campeonato todo não foi muito bem. Então, por isso, vitória do Fluminense, mas vitória magra, porque o Corinthians realmente tem jogos poucos movimentados. Então, por isso, 1-0 Fluminense. E fechou, e vamos ver se a galera vai cravar aí, que tá difícil, hein, Felipe? Vamos tirar essa zica, hein? Tá difícil, mas se cravar já sabe, né? Comenta aí sobre o seu comentário, ou avisa no Insta, avisa em algum lugar aí, pra poder o ADM falar com a gente e a gente lembrar do seu nome aqui. Deixa o like, Nares. É isso aí, deixa o like, pô, ajuda demais esse like aí agora aí, ó, 2 segundinhos, pronto. E valeu, até o próximo vídeo, boa sorte a todo mundo, né? Valeu.